Boa tarde a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer aqui o convite para que nós pudéssemos apresentar esse trabalho que nós estamos desenvolvendo há alguns anos, que nós chamamos de zoneamento ambiental e produtivo, como uma ferramenta para o apoio à questão da mobilização. Essa ferramenta foi desenvolvida na época pela Secretaria da Agricultura do Estado de Minas, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, exatamente como uma ferramenta que pudesse dar o subsídio para as negociações e para a mobilização. Bom, quando a gente fala em questão de gestão das águas, a gente é sempre o que a gente vê aqui, toda a discussão, é essa questão da gestão da oferta e da gestão da demanda, né? Então, a gente tem uma demanda e tem uma oferta, e sempre a gestão da água vai se dar nessa questão, né? O que se produz e o que se consome. Essa é a questão que aí entra a gestão para poder equilibrar e ajustar a oferta com a demanda. Mas o que a gente observa ultimamente é exatamente como a gente tem baixa recarga dos aquíferos, que foi colocado várias vezes aqui, em várias situações, em funções pelo uso, né, ou pela a forma de utilização do solo, né, o uso do solo, ou pelas condições climáticas, o que a gente tem observado ultimamente, que nós temos uma baixa recarga do aquífero, com isso nós vamos ter baixa oferta de água. E quando se tem a baixa oferta, aí começa os conflitos pelo uso dessa água. E os milhares e os centenas de usos que estão, né, das necessidades humanas, aí começam os conflitos exatamente pela baixa oferta. O que nós estamos colocando aqui hoje, discutindo exatamente como melhorar a produção dessa água e, dessa forma, aumentar a oferta e reduzir também, quando possível, a demanda e, assim, equilibrar essa equação oferta e demanda. Uma coisa que a gente observa também, que aqui nós estamos falando de zoneamento ambiental e produtivo com foco mais na questão rural, na questão do ambiente rural, né, no ambiente onde se pratica praticamente a agricultura, a gente pode observar naquele gráfico que mais de 80%, ou próximo de 80% das áreas de recarga estão no meio rural, de alguma forma ou de outra. Quando 21% ali são os outros usos, nós temos as pastagens que estão no meio rural, as áreas agrícolas no meio rural, vegetação nativa, que estão dentro das propriedades rurais, a vegetação nativa fora das propriedades rurais, somando isso tudo vai dar mais de 80%. Então, quando se falar em recarga, que o nosso sistema, o nosso ciclo hidrológico aqui, nós podemos dizer que ele começa com as chuvas, em outras regiões nós temos neve e tal, mas aqui no Brasil, ele seria a chuva. E onde se capta essa água é no meio rural, 80% pelo menos. Os demais usos, que são as áreas urbanas e as áreas que não são utilizadas pela agricultura, são responsáveis por mais 20%. Mas nas áreas urbanas, praticamente toda é impermeabilizada, ela capta pouca água, ou quando capta de forma brusca, né, onde essa água vai causar são as enchentes. O meio rural, com essa área de 80%, então, se a gente se queremos fazer gestão da água e aumentar essa produção, a gente vê que a atuação tem que ser no meio rural, nesse espaço que ocupa 80% das áreas. Então, os agros, né, o agro e os ecossistemas existem nas áreas rurais por serem permeáveis, são mais favoráveis ao ciclo hidrológico. Isso quando a coisa está bem conduzida. Então, o que a gente sempre está buscando lá na Secretaria da Agricultura, na Emater, é buscar o desafio da agricultura sustentável, é produzir de forma sustentável, de forma que a gente faça a produção dos alimentos que são fundamentais, essenciais à vida, assim como a água, mas que também o setor rural, o meio rural, cumpra a sua função, né, também essa função ambiental de preservação dos recursos naturais e com um foco muito importante na questão da água. Então, a agricultura é uma grande usuária de água, mas também é nesse espaço que se faz a conservação dessa água. Então, a gente fala que o produtor ele passa a ser também um gestor desse espaço rural. Se quisermos fazer conservação do meio ambiente, o produtor tem que passar a ser protagonista.
ele tem que estar junto nesse processo. Então, é um desafio dos maiores, por isso que entra a questão da mobilização junto com esses agricultores, para que eles se convençam dessa necessidade e da importância da conservação desses recursos naturais. Bom, quando se vê uma imagem aqui de uma propriedade rural, podemos dizer, ou de uma subbacia, a gente vê uma série de necessidades ou de ações que podem ser feitas nessa bacia, né, como reflorestamento, preservação das reservas legais, fazer as curvas de níveis nas áreas de pastagem, recuperação das áreas degradadas, construção de barraginhas. Então, tem uma série de ações que podem ser desenvolvidas nessas bacias. Então, nós sabemos conhecemos os problemas, sabemos o que fazer. A dificuldade maior é como fazer, né? Como executar essas ações. Onde? Exatamente onde construir as barraginhas, exatamente onde construir os terraços, onde nós vamos recuperar a pastagem. Então, esse talvez seja um dos pontos críticos do processo. Uma outra questão, que é um fator, né, é a dificuldade, que nós temos que planejar, pelo menos a gente propõe, planejar dentro das bacias hidrográficas, que não pelas propriedades. Que a propriedade em si não é uma unidade ambiental, ela é uma unidade produtiva. Nós temos que enxergar a bacia. Então, é nesse foco, nesse desafio, que nós, lá da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, desenvolvemos essa metodologia. Por quê? Para se fazer o planejamento, uma série de necessidades. Eu vou citar aqui, para a mobilização, que é um dos fatores do planejamento, que se as pessoas que estão lá, que habitam esse espaço, esse território, se elas não participarem efetivamente desse processo, não tem a menor chance de a gente conseguir qualquer tipo de ação, né, de desenvolver. Então, é necessário fazer a mobilização, como é o tema aqui principal desse seminário. Mas, para fazer essa mobilização, nós sentimos essa necessidade de ter informações de qualidade, ter facilidade de comunicação e ter interatividade com o público. Porque a gente vê que existem uma série de estudos, séries de levantamentos, a gente pode falar de EIA-RIMAS aí, mas os EIA-RIMAS são os documentos robustos, muito grandes, que as pessoas comuns, se não for um técnico especializado, não conseguem entender o que está ali. Então, tem que ter sempre alguém explicando. Então, nosso desafio era criar uma ferramenta que fosse capaz de comunicar com esse público, que tivesse uma sala como essa, apresentar essa ferramenta, que as pessoas entendessem o que está ali, de forma bem visual, e menos escrito e mais visual. Então, foi o desafio. Então, essa ferramenta ela tinha que ser simples, fácil de ser construída, usando informações já existentes, né? Então, foi nesse sentido que a gente desenvolveu, então, essa ferramenta que serve tanto para mobilização como planejamento, nós chamamos de zoneamento ambiental e produtivo. Bom, depois dessa ferramenta desenvolvida, nós aplicamos em várias bacias do Estado. Eu vou apresentar aqui rapidamente a bacia da bacia do Rio Manso, que faz parte aqui desse complexo, né, que nós estamos discutindo. Vou colocar aqui. Então, essa ferramenta, todas as informações que contém nessa ferramenta, elas são, não está abrindo aqui não, eu vou fazer direto aqui. Então, aqui, qual foi a nossa proposta? Né? Vamos ver se vai aparecer aqui. Não está aparecendo. Deixa eu fechar. Aqui está. Eu vou falando aqui um pouquinho só para... Isso sempre dá problema mesmo. Porque sai do padrão, né?
É porque qual que é a lógica dessa ferramenta? A gente faz estudos, faz os levantamentos de informações, todas são georreferenciadas, então a gente faz esse levantamento, então a metodologia já está toda descrita, e ela basicamente tem três eixos que a gente trabalha: é o uso do solo, um estudo hidrológico e a parte de unidades de paisagem. Então, baseado nesses três levantamentos, e todo esse material é produzido, gera um arquivo no Google Earth, e esse, então, a gente vai manobrando e vai trabalhando com esse arquivo de forma que as pessoas vão enxergando e vai fazendo cruzamento desses mapas. Então, são informações, todas são quantificáveis, então a gente consegue responder uma série de perguntas, né, que às vezes a gente não consegue só com as informações, ou com estudos muito complexos. Então, eu gostaria de mostrar, mas não sei porque aqui no meu computador está aparecendo e lá não está. É que é? Ah, mas é pequeno demais. Vou abrir. Tentar de novo. Só aqui porque eles não sabem falar lá não, né? Então vou ter que... Estranho, aqui está aparecendo. Agora vai. Agora ele está reabrindo. Bom, então aí, então a primeira coisa que a gente faz é o contorno da bacia, então vem as informações. Então, baseado em vários mapas, então, a vantagem aqui que a gente pode, usando o Google, né, pode fazer o zoom. Então, aqui é a bacia do Rio Manso, né, a gente começa a ver aqui as imagens. Então, se você quiser marcar aqui, já tem as imagens de altimetria, são as bases, né, que a gente utiliza para fazer esse levantamento. Imagem satélite, o Google é só usado para publicação, a gente utiliza outras imagens para fazer o trabalho que tem que ser feito. Aí, por exemplo, um dos eixos, né, o uso do solo, então a gente já levanta aqui, está dando para ver bem lá, né, solo exposto, todos os corpos d'água existentes nessa área. Aí se não está dando para ver aqui, a gente pode dar o zoom e verificar. Então, essa área você vê que é uma área que tem bastante reservatórios, né, são construídos aqui nessa área. Então, quando você começa a observar a bacia como um todo, né, você vê que aqui está a represa grande, né, mas você vê que tem muito uso de água na parte da cabeceira. Então, quando você pega aqui a agricultura, né, quando a gente pega aqui áreas que são a agricultura, você vê que é uma área muito expressiva para a agricultura. Então, portanto, é uma área que utiliza, e aqui, quando a gente já sabe, é a área que utiliza muito irrigação, porque são áreas de produção de hortigranjeiros. Então, a gente pode dar o zoom. Então, todas essas áreas aqui são quantificáveis. Nossa, então, a gente pode ter certeza que cada lagoa dessa aqui tem uma bomba fazendo irrigação. Então, o uso intensivo do recurso água aqui. Quando a gente vê a questão da mineração, a gente vê que a mineração está exatamente aqui na serra, né? É nessa região aqui, que também tem um impacto sobre a questão das águas aqui, influencia nessa bacia. Aí, quando você pega aqui a área de silvicultura, a área de vegetação nativa, que já vê que já tem pouca vegetação nativa, está concentrada mais nessa região, no entorno da
da lagoa e nessa parte da bacia, mas aqui na cabeceira a gente percebe claramente que já não existe praticamente nenhuma vegetação nativa. Então, quando você está falando em produção de água, já começa a mostrar, bom, se tem que fazer alguma intervenção nessa bacia, aqui esse mapa já começa a mostrar por onde devemos trabalhar, né? Mais aqui na cabeceira, recuperação de pastagens, né, que a gente pode fazer. Tem aqui as áreas urbanas colocadas aqui. Aqui não é o caso de avanço enorme das áreas urbanas, então a gente percebe isso claramente. Aí você vê as matas ciliares, aí quando coloca a pastagem, acaba de fechar aqui o desenho, onde mostra, então, que essa é uma área que tem, se for para resolver problema de água aqui, nós temos que trabalhar efetivamente com o quê? Recuperação de pastagem, né? Proteção de nascentes, né? E trabalhar a questão de uso racional da água na agricultura irrigada. Então, é uma ferramenta, é isso que a bacia tem 17 mil e tantos hectares. Se a gente pegar essa ferramenta e levar para um grupo para discutir, ela é palatável, né? Você consegue fazer uma série de cruzamentos aqui, de forma que vai tendo perguntas, você pode fazer uma série de respostas. Quando a gente fala dos recursos hídricos também, então aqui as nascentes já estão todas aqui catalogadas, pelo menos de uma certa forma já identificadas dentro dessa área. Então, se a gente tem que fazer um trabalho com a nascente, nós já sabemos. Não precisa ficar fazendo levantamento individualizado, né? Nós já temos aqui onde estão concentradas a maioria das nascentes. Então, a gente faz um balanço hídrico rápido também, mostrando aqui toda a rede hidrológica, né, do Rio Manso. Então, toda essa área de vermelho, todo o trecho de rio que está vermelho, é onde a outorga é maior do que... Então, a gente tem todos os dados daquele trecho. Então, quando a gente pega os cadastros de outorga e as outorgas lá do Rio Manso, né, estão todas aqui cadastradas, você clica em cima aqui, tem os dados. Desculpa aqui, aí. Já cada ponto desse aqui tem o nome, endereço, tal, né, de quem que é, a área, o ponto exato. Então, são uma série de informações que vão sendo colocadas e vão sendo cruzadas com essa ferramenta. Bom, e o outro item, para a gente não ficar com muito tempo, é a questão das unidades de paisagem, que também é um outro parâmetro que a gente utiliza, que ele... Obrigado. Então, só para encerrar, aí estão as unidades de paisagem. Então, quando a gente cruzar unidade de paisagem, o que é unidade de paisagem? São aquelas as paisagens que existem naquela bacia, de forma que a gente pode definir os seus potenciais e as suas limitações de uso. Então, se a gente cruzar o uso do solo, cruzar as unidades de paisagem, que vai demonstrar se aquele uso está adequado àquela unidade de paisagem ou não, que é baseada na geologia, na morfologia, no tipo de solo. E com a questão do uso da água, a gente consegue elaborar, a partir disso aqui, um plano de adequação dessa bacia, buscando com isso ajustar a questão da água, o uso da água e conservação desses recursos naturais e também fazer uma agricultura a caminho da agricultura sustentável, porque é uma outra necessidade que nós temos. Nós vimos aqui o exemplo que nos antecedeu aqui, falando daquelas duas bacias. Acho que caberia exatamente um estudo desse aqui. Acho que poderia alocar exatamente o que deve ser feito, onde deve ser feito aquelas intervenções que foram propostas. Muito obrigado, desculpa aí o transtorno aqui do equipamento. Espero ter acrescentado alguma coisa aqui para vocês. Muito obrigado por tudo.